E eu queria também pregar no mesmo tema, pregar no mesmo versículo, mas o conteúdo eu sei que é diferente. Mas se essa mensagem tivesse tema, eu botava: você nasceu para ser feliz. Eu sei que na nossa vida a gente não é só isso aqui, não é só na igreja. A gente tem uma vida secular, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem os nossos afazeres. Eu sei que muitos aqui trabalham, eu sei que muitos estudam, eu sei que muitos fazem coisas que não só aqui na igreja, mas fazem coisa fora também da igreja. Meu Deus! E eu sei que nessa trajetória de vida, eu sei que muitos dos irmãos podem falar que não é fácil ter chegado até aqui. Para mim não é fácil, 3 anos já depois que eu voltei de Vitória para Macaé, não é fácil. Não é fácil a gente aguentar as acusações do mundo. Não é fácil, a gente tem que vir para a igreja todo dia e tem que botar um sorriso no nosso rosto para não poder entristecer o nosso irmão que nos admira e nos tem como exemplo para estar flutuando na casa do Senhor. Eu sei que se eu perguntar para os irmãos, todos nós aqui já pensamos em parar, todos nós aqui já pensamos em desistir, todos nós aqui já pensamos em largar tudo e ir para o mundo pensando que o mundo tem algo melhor para nos dar. Eu sei que muitos dos irmãos aqui também já vieram do mundo, mas 3 passagens aqui abrem o meu coração para me estar falando para os irmãos. A primeira passagem conta a história do servo Jó. Eu sei que todos aqui sabem, eu sei que todos aqui também dá aula, se eu der para esse microfone na mão dos irmãos, vamos ensinar a contar a história de Jó. Então Jó, a Bíblia vai nos dizer que ele era um jovem muito bonito, ele era um jovem feliz, tinha sua família, tinha seus 10 filhos, tinha sua esposa, tinha sua riqueza. Mas porém ele tinha um coração adorador, ele tinha um sonho com certeza. E nessas viagens que os filhos de Deus estavam dando pela terra, na presença do Senhor, apareceu Satanás. E Satanás pergunta para Jó, pergunta para Deus. Deus pergunta para Jó, melhor dizendo, e fala: viste meu servo Jó, homem íntegro, sincero, fez a referência toda de Jó. Mas como o diabo não é bobo, o diabo sempre vai te acusar de alguma coisa. Não importa se você fez 10 anos, você ajudou o próximo, você pregou, você veio para a igreja, você anunciou o evangelho da forma certa, mas não tenha como inocente, porque em uma escapada, em uma bobeada que você der, em uma caída que você der, muitos vão te apontar o dedo, inspirado por Satanás para tentar acabar com a sua vida. Muitos vão falar que você chegou até aqui porque você tem casa, porque você tem carro, porque você canta bem, porque você prega bem. Mas hoje Deus está me mandando te dizer: você não chegou aqui porque você é bonito, você não chegou aqui porque você tem carro, você tem casa, porque você canta bem. Você chegou aqui porque Deus viu algo dentro de você. Deus viu que você tem uma noção para ter a presença dele dentro do seu coração. Não se entristeça porque o diabo quer acabar com a sua história, porque o projeto dele é esse. Ele só veio para isso, para roubar, para matar, para destruir. Mas ele cai por terra, porque depois disso Deus fala que ele veio para dar vida e vida com abundância. Se você tem isso, abre essa boca. A Bíblia vai nos dizer que o diabo, depois o diabo faz uma proposta, fala: mas se você tocar nele, ele certamente te amaldiçoará, irá largar, não irá abandonar os seus caminhos. Mas Deus diz para Satanás: faz algo diferente. Satanás, eu não vou tocar nele não, mas você pode tocar em tudo que ele tem. Mas se tem uma coisa, não toque na vida dele. Eu sei que você não entendeu, mas vou aplicar para os irmãos. O diabo tocou nos filhos de Jó. O diabo tocou na riqueza de Jó, nos bois de Jó, nos camelos de Jó, nas ovelhas de Jó. Mas o diabo não estava autorizado a tocar na vida de Jó. E eu vou perguntar a Deus por que ele não pôde tocar na vida de Jó. E por que não deixou os filhos, deixou os galhos e tocou em Jó. E depois Deus dava sustento para Jó segurar o trampo, segurar o que o diabo fez e continuar a caminhada. Mas sabe por quê? Deus permitiu que o diabo tocasse tudo, mas menos de Jó. Porque Deus não visa o presente, Deus não visa o passado. Deus fala de outras palavras para Satanás: você pode tocar ele agora, você pode tocar na família, você pode entristecer Jó agora, você pode angustiar Jó agora, mas lá na frente eu tenho um plano maior para Jó. O diabo está tentando te tocar agora, o diabo está tentando acabar com a sua vida agora, o diabo está tentando fazer você olhar para o passado agora, o diabo está tentando acabar com tudo que você construiu. Mas Deus está falando para você: ele pode ter te entristecido agora, ele pode ter feito você cair agora, ele pode ter feito você chorar agora, mas a esperança que Deus prometeu para você, o choro pode durar apenas um momento, mas a alegria lá na frente vem pela manhã. Você pode estar caído hoje, mas Deus te levanta amanhã, e o diabo não tem poder de destruir aquilo que ele preparou para você. O
diabo quer isso. Eu ouvi de um grande pregador que diz que o diabo mora no passado, a gente mora no presente, mas Deus está morando no futuro e te chamando. Não volta para o passado. Deus tem algo melhor para você lá no final da caminhada. Para a gente ganhar tempo. A segunda passagem que Deus colocou no meu coração conta a história do próprio Jesus Cristo, que quando Jesus veio aqui nessa terra, Ele veio para salvar a humanidade, que a gente sabia que estava perdida, depois dos pecados já cheirar mal na narina de Deus, depois de Deus ter ficado um tempo sem falar com o povo. Deus desce do céu encarnado em homem e vem para salvar a humanidade. Mas a gente sabe que não foi fácil para Ele salvar, para Ele morrer na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Ele teve que passar por algumas etapas. E teve a primeira etapa que Jesus passou, que me chamou muita atenção e que Ele me revelou algo que eu queria passar para os irmãos, que conta a história da tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, depois que fez 40 dias, 40 noites de jejum, aí o diabo veio para tentar nele. E Jesus me explicou, o Espírito Santo no meu coração veio falando: meu filho, não se engane, o diabo não vai vir na hora que você imaginar. O diabo não vai vir na hora que você pensar que ele vai vir. O diabo não vai vir na hora quando você acaba esse culto triste, angustiado. Vem alguém e fala: você não vai conseguir. O diabo não vai vir naquela hora. O diabo vai vir nessa hora. O diabo não vai vir na hora que você estiver com sua despensa cheia. O diabo não vai vir na hora que você estiver indo tudo bem, que você, quando está lavando a sua louça, você está tão feliz que você fica cantando, nenhuma condenação há. O diabo não vai vir nessa hora. O diabo não vai vir na hora que você imaginar, que você pensar, quando você está com seus filhos tudo bem arrumado, quando você está com o seu lar tudo bem organizado. O diabo não vai vir nessa hora, porque ele sabe que quando ele vir nessa hora, quando você está cheio da presença de Deus, ele vai bater no bloqueio que se chama unção e vai cair por terra. Mas o diabo vai vir na hora que você menos imaginar, quando tudo no seu lar estiver indo ao contrário, quando você não acreditar mais em você, quando você sair de casa, muitos te apontar e falar: você não vai conseguir. Quando você olhar na sua conta bancária e não ter o suficiente para você pagar as suas contas e se divertir com seus filhos, com sua família, o diabo vai vir nessa hora aí para tentar fazer você largar tudo, para tentar você abandonar tudo. O diabo vai vir na hora quando você começar a cantar, ninguém sentir nada. O diabo vai vir na hora quando você começar a pregar, em vez de almas vinham aqui se render aos pés do Senhor, as almas saem do culto e vai embora. O diabo vai vir nessa hora para tentar roubar a sua fé. Mas Deus me explica aqui que você não precisa ficar falando que você não é ninguém, você não precisa se rebaixar. Jesus não fez, o diabo não ficou no mesmo nível que o diabo. Jesus tirou o diabo na palavra. E eu tenho uma coisa para te dizer: se você está chorando, triste, se você está pensando em largar, não pare, não desista, não abandona. Se o diabo vir para você, se o diabo vir quando você estiver fraco, mostre para ele que você tem a presença de Deus dentro de você. O diabo não tem poder para acabar com a sua história. A Bíblia também vai nos contar que depois, a Bíblia vai nos contar, e a segunda coisa que eu tinha é que Jesus foi tentado, meu irmão. Hoje em dia se explica muito aí que a gente não pode passar por luta, não pode passar por tribulação, não pode passar por angústia, não pode passar por decepção. Mas o Senhor nos explica que Ele mesmo sendo Deus, Ele mesmo nos vindo aqui para salvar a terra, tendo todo o poder, sendo a própria sabedoria, Ele nos mostra para a gente que não importa se você tem 10 anos de ministério, se você é pastor, se você é evangelista, se você tem algum cargo eclesiástico, se você já tem 30 anos de ministério, não importa. Se você tiver apenas a presença de Deus dentro de você e seguir o Evangelho de Cristo, você se tornou o pior inimigo do diabo. E a terceira coisa que eu aprendi aqui nessa tentação de Jesus é que o Espírito levou Jesus para o deserto. E aqui Deus me mostra que quando a gente vai para o deserto e a gente pensa em desistir, pensa em largar tudo, a gente até pensa, a gente fala: já larguei tudo, já me desviei. Mas chega uma hora que a gente fala: por que eu estou aqui ainda? Eu falei para os desviados. Sabe por que você não parou naquela hora? Sabe por que você não desistiu naquela hora? Sabe por que você não entregou os pontos? É porque quem te levou para o deserto garante que você pode passar por ele cantando o hino da vitória. Quem te levou para o deserto garante que pode se levantar 11 mil demônios, mas 1000 tem que cair ao seu lado, 10 mil para o seu outro lado, e você não será atingido. Quem te levou para o deserto te garante que você pode ser homem, mas você pode ir para o céu, mesmo você pecando, mesmo você errando. Mas a Bíblia diz que da
das 7 vezes o justo cair, das 7 Deus colocará ele de pé. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para finalizar, irmão, e para entregar o microfone, a última passagem que me chama muita atenção é a passagem de quando Jesus, depois de dar um longo período, um longo discurso, a Bíblia vai nos dizer que depois de sendo já tarde, a Bíblia diz que Jesus falou para passar para outra margem. Eu sei que a gente lê, não vai ter isso, mas eu perguntei, eu sou curioso, eu tentei buscar uma inspiração a mais. Por que Jesus não avisou para aqueles discípulos que no meio da caminhada veio uma tempestade? Por que Deus não chegou para Pedro e falou: Pedro, eu sei que você é afoito, Pedro. Pelo amor de Deus, vai vir uma tempestade aí, Pedro, mas pelo amor de Deus, já está no plano, a gente vai chegar do lado. Jesus lança uma palavra para aqueles discípulos. Jesus fala assim: passamos para a outra margem. Já tinha uma promessa, se os discípulos, eu creio assim, que acreditavam, a gente vai chegar do outro lado. Para eles poderia ser um dia normal, mas eles não imaginariam que viria uma tempestade logo no meio do caminho. Mas por que Deus não explicou para eles que viria uma tempestade no meio do caminho? Eu perguntei para Deus e Deus falou: sabe por que eu não falei para os discípulos? Sabe por que eu não deixei, eu não botei preocupação dentro deles? Às vezes alguns não queriam nem ir para o outro lado. Sabe por quê? É porque tempestade não é empecilho de Deus chegar do outro lado com você. Sabe por quê? Quando Deus te chama, Deus te fala: ali você vai ser uma grande cantora, Esther, você vai ser uma grande cantora, Eliel, você vai ser um grande pregador. Sabe por que Deus não explica que no meio da caminhada você vai pensar largar esse chamado? Sabe por que Deus não fala a hora que o diabo vai se levantar? Sabe por que Deus não fala a hora que você vai estar chorando, esperneando, falando: Deus, eu não aguento mais? Sabe por que Ele não te fala isso? É porque isso aí não é empecilho de você receber a tua vitória lá na frente. Isso daí não é empecilho de você receber o que Deus tem para você. Isso aí não é empecilho para o diabo tirar o sorriso que você tem nesse rosto. Isso não é empecilho. O diabo pode ter me jogado no leito, mas eu levantei e falei: diabo, você não pode me fazer voltar para o mundo, porque o que está dentro de mim é muito maior do que você tem que me oferecer. Drogas, maconha, bebida, cachaça, prostituição, isso não traz felicidade para ninguém. Isso é paliativo, isso traz felicidade no momento, mas depois, quando você estiver angustiado, quando você estiver no chão, quando você estiver caindo, quem vai te ajudar? A droga não te ajuda, a bebida não te ajuda, a cachaça